O Servo Sofredor, parte 2. Olá, meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos juntos. Hoje eu venho fazer o nosso segundo vídeo sobre o Servo Sofredor. Eu prometi a você que acompanha o nosso canal que nós estaríamos aqui postando alguns vídeos sobre o Servo Sofredor. Porém, eu demorei um pouco para postar esses vídeos. Primeiramente porque eu estou viajando. Eu não estou em casa, você pode ver, minha biblioteca não está aqui atrás de mim. Eu estou em São Paulo. E então aí com alguns compromissos acabou que eu demorei para postar outro vídeo, ok? Então, e eu queria mandar antes de começar o nosso estudo, eu queria mandar alguns abraços, primeiramente para o meu amigo, primeiramente para os nossos amigos que acompanham, estão inscritos em nosso canal, para o meu amigo Udieri Silva, lá de Belo Horizonte, grande Udieri, baiano, arretado. Mandar também um abraço e agradecer ao carinho aí do Ricardo Oliveira, que tem ajudado a compartilhar os meus vídeos e meu canal no YouTube, para que o máximo de pessoas tenham acesso ao nosso canal. Eu peço também que você esteja compartilhando nossos vídeos, curtindo os nossos vídeos, inscreva-se nos nossos vídeos, tá certo? Ajude a divulgar o nosso material aí, ok? Também mandar um abraço para o meu amigo e pastor doutorando Sérgio Monteiro, que me deu 2 presentaços aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Um foi esse daqui, sobre o livro de Esther, livraço sobre o livro de Esther, ok? Então aqui Xerxes, né, Esther, né, cronologia, história e arqueologia, evidências. Então é uma análise histórica, arqueológica e demonstrando evidências, e um estudo bem legal sobre Esther, Xerxes, o reinado da rainha Esther de Hadassa, que foi uma grande mulher entre o povo de Israel, uma grande judia. E também esse livro aqui do Gerhard Hasel, que é um livro fantástico. Eu havia tido a oportunidade de ler esse livro aqui do Hasel emprestado. Eu li ele uma vez e agora ganhei de presente. O Hasel é fantástico. Os materiais que nós temos do Hasel, infelizmente o Hasel faleceu em 1994, mas nós temos os materiais dele fantásticos. Eu recomendo esse livro para vocês. Já comecei a ler ele novamente, inclusive li aqui até a página 54 dele. Já fiz até alguns grifes aqui, algumas marcações. Então vale a pena você adquirir. E eu agradeço ao meu amigo Sérgio Monteiro, né? Todarabarosh Sérgio Monteiro, né? Que Hashem abençoe sua vida. Muito obrigado por essas literaturas. Então vamos lá. Eu vou fazer então hoje nosso segundo estudo sobre o servo sofredor. Eu quero destacar que no final desse estudo eu vou fazer alguns comentários históricos sobre algumas interpretações históricas que existiram no judaísmo do servo sofredor, tá certo? Então nós vamos primeiro fazer uma análise bíblica. Eu vou tentar não pesar muito no hebraico, vou tentar ser o mais simples possível para que o máximo de pessoas entendam, porque algumas pessoas pediram, olha, vai devagar e tal. Então eu vou tentar demonstrar da forma mais simples possível para que todos entendam. E no final eu quero compartilhar algumas visões históricas que existem no meio do judaísmo sobre o assunto que nós estamos falando, tá certo? Então vamos lá. Nesse segundo vídeo nós iremos trabalhar do verso 1 até o verso 3, ok? Então diz assim, o verso 1 até o 3. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é perecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Bom, vamos lá pela primeira parte aqui. Quem creu em nossa pregação? Alguns que têm Israel como sendo o servo sofredor, eu já fiz um vídeo anterior, Israel e o servo sofredor, é o servo sofredor, onde eu demonstro ali que a nação de Israel não é o servo sofredor. Dê uma olhada nesse vídeo, é importante. Então algumas pessoas têm essa visão de que Israel seria o servo sofredor. Eu discordo dessa visão, já apresentei isso em vídeos anteriores que eu fiz aqui sobre o servo sofredor, sobre 2 vídeos anteriores.
E a conclusão, então, que essas pessoas têm, quando elas dizem que Israel serve sofredor, que esse nós aqui seria seria um remanescente que estaria levando uma mensagem a um Israel ímpio, a um Israel perdido. Bom, essa visão parece não estar em harmonia com o contexto do texto, como nós já vimos alguns pontos anteriormente. É interessante também que essa visão de quem creu em nossa pregação, ela aparece nos escritos de Yohanan, de João, no quarto evangelho de João, no quarto evangelho de Yohanan, no capítulo 12, 38, quando Yohanan diz assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação. Então ele vai usar essa expressão. O Rabi Shaul, em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele diz assim: mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Então eles usam essa expressão para aqueles que não estavam aceitando a mensagem de que Yeshua HaMashiach era o Mashiach de Israel, que Jesus Cristo era o Messias de Israel. Inclusive é redundante, né? Cristo, Messias. Algumas pessoas até acham que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer Messias, ok? Ele é o Messias. Quando Pedro diz lá: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Filho de Adonai, o Filho de Hashem, ok? Então, esse é um ponto já a ser destacado. Isso aparece na Brit Hadashah, no Novo Testamento. E é interessante porque essa expressão o profeta lhe usa algumas vezes no livro dele, no livro do profeta Isaías de Ishayahu, ela aparece algumas vezes nesse livro. E é interessante porque no hebraico, então, nós temos assim, deixa-me ler o texto em hebraico aqui brevemente, eu estou lendo o texto da Bíblia Hebraica Estudo e Gardense, como eu não tenho ela física em mãos, eu vou ler no meu computador, tá certo? A minha ficou em casa. Diz assim: Mi Reyemin Leshemu Lishemuatenu. Então ele está dizendo assim: quem creu em nossa pregação? Aparentemente, o que nós temos aqui? O profeta ele está se colocando junto com o povo. O profeta está se colocando junto com um grupo de pessoas, junto com uma parte do povo. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação, ele está se colocando em um lado de um grupo de pessoas que anunciam algo, que levam uma mensagem. É interessante que esta pregação, deixe-me abrir aqui novamente, essa pregação aqui que nós temos aqui, né, no hebraico nós temos aqui, deixe-me ver aqui. Então nós vamos ter Shemuar, né? Shemuar, que significa novas, né? Novas notícias, ou seja, ele está dizendo: quem creu em nossas notícias, quem creu em nossas novas. Então o profeta ele está indagando. Um outro ponto singular nesse sentido é o que o verso 2 ele diz assim. Ele está indagando quem creu na pregação. E aí no verso 2 ele continua e ele diz assim, eu vou ler em português aqui, porque foi subindo como renovo perante ele como uma raiz de uma terra seca. Então é interessante que ele está nascendo perante ele. Ele quem aqui? Perante o Eterno. Ele está nascendo, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, né, como um renovo. É interessante porque no hebraico você vai ter assim, Veial Kayenek. Essa expressão Ionek, né, que nós temos aqui do hebraico, ela pode significar uma árvore nova. Na verdade significa uma árvore nova, uma árvore a raiz dela demonstra uma árvore nova, uma árvore que está crescendo. Então a ideia aqui é de que o Messias ele está crescendo em uma terra seca, ou seja, ele surge em uma terra seca. Nós poderemos dizer aqui que de um lugar onde não se esperava muita coisa, um lugar onde era desprovido de beleza, de prosperidade, era um lugar, podemos dizer assim, desolado, que não tinha nada para oferecer. E é interessante porque quando nós olhamos para a vida de Yeshua, para a vida de Jesus Cristo,
e nós olhamos para a história dele, aparentemente Yeshua ele nasce em um contexto assim, ele se cria em um contexto assim. Veja, filho de um carpinteiro, era carpinteiro, de uma cidade pobre, sabe, não se esperava nada. Quando nós olhamos para o contexto, né, de Yeshua, nós não temos, assim, você olha e as pessoas olhavam para Yeshua e dizem assim, o que esse homem tem para oferecer? Né? Então, Yeshua realmente ele nasce em um contexto desta forma e ele se cria em um contexto assim. É interessante porque existe uma expressão aqui no verso 3 também, que é a expressão para dores, que é uma expressão que eu queria trabalhar aqui com você também, que é a expressão para dores. Por quê? Porque essa expressão aqui que nós temos aqui, deixa eu clarear aqui que eu não estou enxergando muito bem, essa expressão aqui, makeov, né, que nós temos aqui do hebraico, essa expressão ela sim denota tanto dor física quanto dor mental. Então, o Messias passaria por uma dor física e mental. Ok? O Mashiach passava por uma dor física e mental. E isso se encaixa muito bem dentro da vida do Mashiach, de Yeshua. Yeshua enfrentou dores físicas e dores mentais, principalmente nos últimos momentos dele. Temos como exemplo o Getsemane, né, o jardim do Getsemane. Quem conhece a história, quem já leu no Evangelho, né, de Matitiahu, por exemplo, lá nós encontramos, se não me falha a memória, Matitiahu 26, ao relato do Getsemane, de Yeshua no Getsemane, e aonde ele sente uma dor muito forte, uma agonia muito forte. Então a gente vê tanto a dor física quanto a dor mental, ou seja, ele enfrentou isso na sua vida de fato. Então, nós percebemos que Yeshua ele se encaixa muito bem dentro desses 3 versos. Quando nós olhamos para o verso 1, então, quem creu em nossa pregação, né, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, aparentemente esse servo ele veio para salvar, né, este povo, veio para salvar o nosso povo, o povo de Israel, e também ele subia como uma raiz de uma terra seca, ou seja, ele era uma árvore nova, crescendo em um lugar onde não tinha nada para oferecer. E também interessante é que no verso 3, como nós vimos aqui, as dores que Yeshua sentiu, as dores que o servo sofredor sentiu, seriam tanto físicas como mental, que se encaixam muito bem dentro da experiência de Yeshua, que foi o servo sofredor. É interessante, quando nós olhamos para essas questões e olhamos para a vida de Yeshua, algumas interpretações surgiram no seio do judaísmo ao decorrer da história. Algumas pessoas, às vezes até bem mal intencionadas, para tentar esconder a real identidade de Yeshua e tentar esconder das pessoas que Yeshua teve muita repercussão, a pessoa de Yeshua teve muita repercussão e recebeu muita atenção dentro da interpretação judaica histórica. Elas escondem essas interpretações e muitas pessoas que hoje têm contato com a Bíblia hebraica e contato com o judaísmo, algumas linhas do judaísmo, não todas, não ficam sabendo que essas interpretações existem. Existe um livro que foi publicado pela Paulus que eu quero recomendar a vocês, eu não tenho ele aqui agora em mãos para mostrar, mas ele se chama Jesus segundo o Judaísmo. Esse livro é um livro composto de vários artigos, é um livro organizado, é composto de vários artigos de rabinos judeus e de eruditos judeus. Ali é apresentado várias visões a respeito de Jesus dentro do judaísmo, interpretações que foram feitas da pessoa de Cristo ao decorrer da história dentro do judaísmo. Das quais uma delas eu quero destacar aqui com vocês, que é interessante dentro desse estudo que nós estamos fazendo. Uma interpretação que fala de 2 Messias, um Messias fracassado e o Messias sofredor. Essa é uma interpretação antiga. O Messias Ben Yosef, o Messias filho de José, e nós teríamos o Messias Ben Davi, o Messias filho de Davi, o Messias glorioso. Bem, eles tratam como o Messias que veio, então Cristo teria sido um Messias fracassado. Essa interpretação existia, eles aceitavam Jesus como Messias, só que ele teria sido um Messias fracassado. Então eles olham da seguinte forma:
vai olhar para os profetas da Bíblia hebraica. Então você tem, por exemplo, Moshe Rabbeinu, Moisés. Moisés foi um grande profeta, foi um grande marco da religião de Israel, um grande homem nas mãos do Eterno, mas Moshe falhou e não entrou na Terra Prometida. Nós temos o próprio exemplo de Abraham Avinu, de Abraão, nosso pai. Abraão, ele foi um grande homem, foi chamado profeta por Moshe Rabbeinu no livro do Gênesis, no livro de Bereshit, mas Abraham teve suas falhas. O exemplo de Arão, por exemplo, de Aron, que também teve suas falhas. Você tem o exemplo de Davi. Então, Eliarro, por exemplo, né, o profeta Elias, que também falhou. Então eles mostram que todos os profetas de Israel, nenhum deles foi 100%. E eles veem diz, o Mashiach, né, Yeshua, ele também foi um Messias, só que ele foi um Messias fracassado. E vai vir um Messias Ben Davi, que seria um Messias glorioso. E eles explicam da seguinte forma, esses eruditos judeus que são adeptos dessa interpretação e que fizeram essa interpretação na antiguidade. O Messias o Messias sofredor, o Ebret Yavé, o servo sofredor, que se encaixaria com a pessoa de Yeshua como o Messias sofredor, ele veio para preparar o caminho para o Messias Ben Davi. Como o Messias Ben Davi, como o povo não estava preparado, então o Messias Ben Davi não veio. E assim, então, eles trabalham que Yeshua foi um servo sofredor, que Yeshua foi o Messias, só que ele foi um Messias fracassado, que veio preparar o caminho para o Messias Ben Davi, o Messias glorioso que viria. Só que o Messias Ben Davi não veio porque o povo não estava preparado. Por que eu estou apresentando essa interpretação? Eu não concordo com essa interpretação, mas por que eu estou apresentando a interpretação para você, para que você conheça ela? Para você perceber que durante algum tempo, e muitos intérpretes judeus viram Yeshuas de formas diferentes, ok? De formas diferentes. E essa é uma interpretação que foi dada. E essa é uma interpretação interessante porque ela tenta explicar o sofrimento de Yeshua e o seu relacionamento com a Torá. Ela tenta explicar. Quando outras tentam negar. Então hoje se nega, por exemplo, que o servo sofredor seja uma pessoa, seria um servo divino que viria e morreria. Hoje tenta-se negar a divindade do Mashiach. É interessante porque se nós pegar o Targum, por exemplo, de Pseudo Yonatan, quando vai comentar o texto de Ishayahu, aqui no capítulo... E eu posso até citar o Targum em outro momento aqui, que eu não estou com ele aberto, até eu ele abrir aqui demoraria um pouco, mas quando nós pegamos aqui o texto de Ishayahu, capítulo 9, verso 6, porque um menino se nos deu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós pegarmos o Targum e Yonatan, aqui eles falam claramente na paráfrase do Targum que o Messias seria divino. O Messias era divino. Hoje se tenta negar isso. Então por que eu estou colocando aqui alguns detalhes históricos e citando o Targum? Porque muitos intérpretes apresentam, e até mesmo o YouTube está cheio dessas pessoas, que negam a história, as interpretações que foram feitas entre o povo judeu, tentando explicar a pessoa de Yeshua, encaixar Jesus dentro do judaísmo. Vários rabinos, o falecido e grande especialista em judaísmo do Segundo Templo, Jacob Neusner, o rabino Neusner, ele vai fazer uma análise dos evangelhos, ele vai mostrar que Yeshua se encaixa perfeitamente dentro das características rabínicas do judaísmo do Segundo Templo, ou seja, ele foi um líder, e ele considera Yeshua como um rabino que viveu no período do Segundo Templo, que viveu no primeiro século. Então, algumas pessoas tentam negar estas evidências, tentam negar a história.
Mas muitos acadêmicos sensatos que conhecem a história sabem que essas interpretações existem. Por isso, quando uma pessoa vier dizer para você que no judaísmo, que dentro da interpretação histórica não existe a ideia de que o servo sofredor seja Yeshua, que não se encaixa na pessoa de Cristo, saiba que isso não passa de negação da própria história. Então, nenhuma dessas interpretações pode determinar a exegese bíblica, mas ela nos demonstra uma coisa: dentro da história do povo de Israel, houve pessoas, grandes sábios de Israel, que tentaram encaixar Yeshua dentro do contexto bíblico. E nós cremos que Yeshua HaMashiach é o Messias, ele é o Salvador, ele é divino. Eu fiz inclusive até um vídeo falando sobre isso. Zacarias, tem 2 vídeos meus falando sobre Zacarias aí. Dê uma olhadinha. Tem o meu vídeo anterior sobre servo sofredor, que eu abordo sobre isso. Meu vídeo sobre Israel e o Messias. Então dê uma olhadinha aí, tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Que o Senhor esteja com vocês. Baruch Hashem e Lehitraot.